Permanecer aqui até nós construirmos então a nossa igreja, tá bom? Mas é uma alegria já estarmos reunidos, não é? O próprio Jesus disse que quando seus filhos estão reunidos em seu nome, ele se faz presente, não é? Então nós queremos que Deus está aqui esta manhã. Eu queria convidar você, querido amigo, a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Livro de Atos, no capítulo 1. Se o irmão tivesse avisado que ia trazer a câmera, eu tinha passado menos a maquiagem. Eu não posso esconder as espinhas. Atos capítulo 1. Essa manhã nós iremos analisar um pouco estudar um pouco o capítulo 1 do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que toda a igreja em início deveria ler. E aqui eu queria fazer um desafio aos irmãos, para que lessem o livro de Atos nesses próximos meses, nos primeiros meses do ano, né? O livro de Atos relata exatamente o início da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja de Cristo, e nos dá conselhos e orientações para nós estabelecermos também novas igrejas. O Daniel? Esse fundo musical aqui, dá vontade de chorar esse negócio. Muito bem. Eu tenho um carinho especial pelo livro de Atos. Eu estudo já há algum tempo o livro de Atos. Na minha época eu era estudante de teologia. Eu fui fazer meu evangelismo na cidade de Rosário no terceiro ano. Passei ali 3 meses. E durante o evangelismo eu fui ler então com calma, né, o livro de Atos, que é um dos livros que eu tenho mais carinho por ele, né? Livro de Atos. Mas muito bem, o livro de Atos, queridos amigos, todo mundo encontrou aí Atos capítulo 1. O livro de Atos foi escrito por quem? Alguém sabe? Lucas, né? O médico amado. O livro de Atos é uma continuação do evangelho de Lucas. Lucas escreve seu evangelho. Lucas não era testemunha ocular do ministério de Cristo. Lucas era de fato um historiador, né? Lucas era um historiador. Lucas buscou então as testemunhas oculares, buscou então o relato dessas pessoas, o testemunho dessas pessoas, fez então um estudo aprofundado e escreveu então seu evangelho, né? O seu evangelho, o evangelho de Lucas. Lucas escreve então como um relato a um dos seus amigos, chamado Teófilo. Lucas tem a distinção na Bíblia de ser o único escritor bíblico que não era judeu. Lucas era grego, de fato, vindo ali da cidade de Antioquia. E Lucas então escreve o seu evangelho exatamente para os seus contemporâneos, os irmãos gregos, os irmãos gentios. No evangelho de Lucas nós encontramos um apelo especial do ministério de Jesus às pessoas marginalizadas, né? Os estrangeiros, as prostitutas, né? Os publicanos, etc. Em outra ocasião nós iremos estudar esse evangelho com mais profundidade, né? Lucas então, depois de escrever seu evangelho, continua então escrevendo ao seu amigo Teófilo, e escreve então o livro de Atos. O evangelho de Lucas relata o que Jesus fez através do seu corpo físico, e o livro de Atos relata o que Jesus fez através do seu corpo espiritual. Qual é o corpo espiritual de Cristo? A igreja, né? O que Jesus Cristo estabeleceu, o que Jesus fez por meio da igreja. O tema central do livro de Atos, queridos amigos, é exatamente o cumprimento da missão evangélica. No final do evangelho de Mateus, Jesus então dá à igreja o propósito deles, né? O propósito da igreja é exatamente o testemunho, pregar o evangelho. E durante todo o livro de Atos, a maioria dos capítulos deste livro, nós encontramos a igreja em movimento, agindo para cumprir então a missão evangélica que foi entregue para eles. Ok? Mas uma curiosidade é que a missão evangélica, o cumprimento da missão evangélica, ele só inicia no capítulo 2. O capítulo 1, o capítulo que nós iremos estudar esta manhã, é o capítulo da preparação da igreja para cumprir exatamente a missão evangélica
que Jesus comunicou à sua amada igreja. Okay? No capítulo 1, nós encontramos aqui o raio-x da primeira igreja, como eles se prepararam para cumprir a missão. Nós estamos aqui, queridos amigos, no primeiro culto dessa igreja. Não é? Nós temos o nosso desafio aqui não é simplesmente estabelecer ou construir uma igreja, construir um templo aqui neste lugar, comprar o terreno, etc. Esse não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é, de fato, cumprir a missão evangélica que nós temos aqui, exatamente nesse bairro. Pregar o evangelho, testemunhar a cada família, a cada pessoa desta comunidade que precisa, de fato, de um Salvador. Esta é, de fato, a nossa grande missão. E para que possamos fazer isso é necessário um preparo prévio. Não é? E nada melhor do que entender, do que estudar exatamente o relato, o exemplo, o legado que a primeira igreja deixou para nós, a igreja do livro de Atos. Aqui nós encontramos, como eu disse para vocês, um raio-x da primeira igreja. Como ela se comportava. Como a igreja agia, né? Como ela se portava diante de Deus, se portava diante da comunidade, mas acima de tudo, onde a igreja primitiva depositava a sua confiança, onde a igreja primitiva depositava a sua fé. O sermão dessa manhã, queridos, tem por título A Fé dos Primeiros Cristãos. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, nós encontramos que a igreja primitiva deposita a sua fé em 4 realidades. E essas realidades fazem a igreja exatamente crescer e se desenvolver para a glória de Deus. O que é fé? Fé, o sentido teológico mais básico de fé é transferência